Olá pessoal, bem-vindo ao De Filme em Filme, né? Eu sou o José Ricardo, a gente vai voltar aqui com a nossa última análise do Carrie a Estranha. É uma análise, já é uma cena bem pro final do filme, né? Ela não é a última cena do filme, é a nossa última cena analisada aqui, embora seja um filme que mereça diversas análises, tá? É um filme que ele é riquíssimo em termos técnicos, em termos temáticos. Eu queria que vocês observassem um pouco, não sei se vai ser possível, porque eu falo em cima da cena, né? Mas o uso de som dessa cena é brilhante. Como que todos os sons do ambiente, quando a gente entra na subjetividade da personagem Carrie, como que todos os sons diminuem e só os sons mais dramáticos, vinculados à tragédia dela, adentram. É também a primeira cena em que a gente observa claramente o lado sombrio da Carrie, né? O que seria uma história de ascensão e pela qual, personagem pela qual a gente está sentindo se torna agora uma espécie de desequilíbrio, né? E se converte em brutalidade, que é a sequência que a gente vai analisar agora. Vamos lá. Eu tenho menos para falar, na verdade, do que para tentar fazer algumas reflexões assim, sobre a estratégia do De Palma. Uma das primeiras questões interessantes ao ver essa cena do Carrie é observar que a ideia subjetiva e como que ela está sendo construída pelo De Palma. Né? Você vai ver que o que a gente vê na perspectiva da Carrie não necessariamente reflete o que está acontecendo naquele universo. É o que está acontecendo dentro da mente dela. Ok, isso é meio que óbvio, mas a construção é muito interessante. Então, como eu falei, a gente começa observando o som. Como que o som te coloca na perspectiva dela e como que o som ele traz à tona os elementos que geraram o trauma nela, né? Geraram essa tortura que esses colegas fizeram com ela. Então, esse é um ponto de ruptura. Outra perspectiva interessante de se observar nessa sequência da Carrie é que ele ainda está em câmera lenta. Por uma boa parte, ela ainda está em câmera lenta. E o que vai sendo construído agora são séries de rupturas, de pequenas rupturas, do balde que cai na cabeça do personagem, né? Até uma incompreensão da personagem Carrie do que está de fato acontecendo. E é muito interessante como é construído, tem uma dinâmica meio operística, né? Tudo muito ampliado, amplificado, gigantificado. E é interessante que o De Palma ele tira da gente nessa sequência, e agora eu vou para uma dinâmica um pouco mais temática mesmo, ele tira da gente o prazer, né, a catarse de uma espécie de aspas, vingança contra os verdadeiros algozes que saem. Né? Quem fica de fora dessa sequência são os grandes responsáveis pelo que aconteceu, por esse estopim e pelo, enfim, o que tem acontecido. As cores que durante toda essa sequência a gente tem discutido, né, o vermelho, o azul, até mesmo o verde, eles vão sendo trabalhados de outra forma, até que você ganha basicamente vermelho, roxo, azul, né, ou um violeta, assim, que tá sob o controle dela. Nesse momento, a personagem Carrie traz pra gente, né, um lado dela que a gente não tinha visto ainda. Uma certa. Um descontrole que tá indicado lá na primeira sequência que a gente discutiu do Carrie. Né? Enfim. E aí então a gente sai da questão. Tem uma nova ruptura, né? Ele sai da câmera lenta e você vai para o tempo real das coisas com a tela dividida em boa parte. Para mostrar a quantidade de coisas que está acontecendo. Como se essa personagem tivesse. Como se a gente, o De Palma quisesse construir a reação da Carrie, da personagem, em relação ao que está acontecendo em volta. Quase como se a personagem estivesse no modo automático. Ela é testemunha e carrasca, né? Eis a tela dividida, né? E o olhar da Carrie, que isentam ela pela distância, mas responsabilizam ela por ser a força geradora daquilo, como uma espécie de diretora do caos e morte, né? E ao mesmo tempo a sua espectadora. Né? Um comentário sobre a destruição como uma possibilidade criativa. Né? Não é à toa que é um grande momento desse filme e uma cena extremamente icônica. Então, você vê aí um momento do De Palma muito único, né? Essa tela dividida, como ele vai criando, né, a paralelidade dos efeitos. Personagens que observam o que está acontecendo do lado de fora, né? Novamente, é uma dinâmica do olhar. É o que se olha, como se reage a esse olhar, né? Ou seja, ele vai gerar uma forma paralela de construir isso. Né? O olhar da violência, quando é a Carrie, e o olhar de espanto quando está do lado de fora. As pessoas percebem que tem algo ali sendo construído. E isso é construído basicamente de forma cinematográfica. Né? Ele é construído por pontos de vista, por tela dividida, por câmera lenta,
Ou seja, basicamente, você está falando da forma. Né? Ele está trabalhando esses elementos a partir da forma. E os temas do filme estão todos aí. Né? Um tema novo que aparece é o fogo. O fogo tanto como purificação, quanto o vínculo à bruxaria, quanto a tudo isso que já apareceu. Né? E aí se tornando um verdadeiro horror. E o vermelho, que agora culmina todos os temas que apareceram no filme. De sexualidade, a violência e finalmente, né, há uma espécie de... Ela está banhada nessa cor. Ela não assusta mais ela o vermelho como na primeira sequência, muito pelo contrário, se tornou parte da personagem. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Semana que vem tem mais. A gente já vai começar agora com sequências diferentes de um filme diferente, né? Vamos esperar para descobrir qual é. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aí no comentário qualquer dúvida, observação, qualquer questão e sempre um convite a assistir ao filme. Tá joia? Um grande abraço e até!